Bom, galera, esse eu tô fazendo o primeiro vídeo pra quem perdeu a primeira aula, certo? De introdução à programação. E é pra quem nunca mesmo teve contato nenhum com programação, certo? É bem introdução. É pra você que vê aquelas imagens de Matrix lá, né? E vê cheio de binário e não sabe o que é aquilo e acha muito louco e coisa de outro mundo, né? Não é tão difícil assim. Então, algumas coisas que nós vamos precisar, né? Pra dar a introdução. É desse Portugal Studio. Então você vem no Google, Portugal Studio e o primeiro Portugal aqui da Univale. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela própria Univale e ele é baseado em C e PHP. Então, quando você for aprender C e PHP, né, programas profissionais, vai ser muito mais fácil você aprender, né, utilizando ferramentas profissionais e começar já programando. Então você vai vir aqui nele, fazer o download, instalar, né, e para as próximas aulas, se você conseguir, eu estou fazendo, a minha ideia pelo menos é fazer toda sexta das 10h30 até a hora que a gente for, aulas ao vivo. Então, se você conseguir já deixar tudo em dia e conseguir pegar as aulas ao vivo também, vai ser bem interessante. Seria bom ter o Discord. Vem nele aqui, você pode abrir direto no navegador ou baixar para o Windows. Aí eu vou te mandar achar o link da sala. Você entra e conversa com todo mundo e faz suas perguntas tudo ao vivo e eu já vou estar te respondendo e tirando suas dúvidas, certo? Então vamos dar início. O que seria aqui? Deixa eu alterar entre as telas. Aqui. O que é um problema, né? O que seria um problema para você? Então aqui a gente vai ter um conceito de problema, né? Questão matemática proposta para ser resolvida, questão difícil, delicada, suscetível de diversas soluções, qualquer coisa de difícil explicação, mistério ou enigma. Alguns exemplos de problemas, né? Calcular a derivada de uma função, trocar a resistência do chuveiro também é um problema, certo? E sempre que nos deparamos com um problema, buscamos um procedimento para solucionar o mesmo, ou seja, a gente vai buscar fazer alguma coisa de etapa por etapa, né? Por exemplo, aqui, trocar a resistência do chuveiro, a gente vai adquirir uma resistência, localizar o chuveiro a ser manipulado, abrir o chuveiro, retirar a resistência defeituosa, colocar a resistência nova, fechar o chuveiro e descartar a resistência defeituosa. Pra, vamos passando e já vou explicar. Também vamos ter que ter uma lógica nesse nosso procedimento, certo? Nós vamos utilizar a lógica do cotidiano sem perceber. Nós utilizamos a lógica no cotidiano sem perceber, ou seja, a gente consegue fazer muitas coisas pela lógica e que a gente não, às vezes não tem ideia que a gente está fazendo o procedimento. A gente vai fazer uma pizza, por exemplo, você sabe como é que faz a pizza, você começa a fazer, mas você nem se dá conta que tem uma lógica por trás de tudo aquilo, assim, que tem um padrão a ser seguido. E é basicamente esse padrão que você tem que mostrar para o computador. O computador ele não vai adivinhar o que ele tem que fazer. Você vai ter que seguir passo a passo, desde o iniciozinho lá de como fazer a massa até o final que ela sai do forno, certo? E para poder explicar certinho pro computador. É como se fosse uma criança e ele estivesse aprendendo a ler, você vai ter que ensinar ele passo a passo de tudo. A lógica também é tudo que é lógica, obviamente. Por exemplo, aqui nós temos uns exemplos. O número 3 é menor que o número 5, o número 7 é maior que o número 5, logo o número 3 é menor que o número 5 e 7. Ao aprender uma programação, ele vai quando a gente aprende programação, isso te ajuda muito na sua lógica, por exemplo, né? E algumas coisas que antes você não conseguiria fazer, quem sabe depois que você aprender programação você vai conseguir fazer, porque você vai estar sempre praticando sua lógica, então né, vai tornar tudo muito mais fácil. Aqui temos algumas exemplos de lógica no caso, né? E quem tiver, eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, então quem quiser ler slide por slide pode pausar e ler, que eu vou pular alguns, certo? Aqui então temos um exercício, né? João e Francisco tocam guitarra, bateria e baixo. Contudo, não sabe quem toca o que. Sabe-se que Antônio não é o baixista, que João ensaia como guitarrista às quintas e que o baixista ensaia sempre sozinho às terças. Você consegue dizer quem toca cada um dos instrumentos? Então, antes de a gente ir para o próximo slide, quero que você pause o vídeo aqui e tente resolver isso, certo? Se precisar pegar um papel e caneta, pega o papel e caneta.
e eu já vou passar para o próximo slide explicando como é que a gente vai fazer isso. Mas você pausa o vídeo aí e tenta fazer, e depois você vê se você acertou ou não, certo? Seguindo sua lógica. Então aqui a gente já está, né, na explicação. João Antônio Francisco toca guitarra, bateria e baixo. Contudo, não sabe quem toca o que e tudo mais, né? Que a gente fez uma tabelinha, certo? Dizendo João Antônio Francisco, guitarra, baixo e bateria. Então a gente assinala como não aqui, onde diz que Antônio não é baixista. Então logo ele não é baixista, certo? Aqui diz que João ensaia com o guitarrista às quintas. E o baixista ensaia sempre sozinho às terças. Se o João ensaia com o guitarrista, logo ele não ensaia sozinho. Portanto, ele também não é baixista, certo? Então, o João não é o baixista, nem o Antônio. Então, sobra para quem? O baixo, para o Francisco. Então, já que o Francisco ele toca baixo, ele também não toca guitarra nem bateria. Então, por eliminação, descobrimos que Francisco é o baixista. João ensaia com o guitarrista às quintas. Então, se João ensaia com o guitarrista às quintas, ele também não é o guitarrista. Ao assinar isso, na tabela descobrimos que João é o baterista, certo? Então, João é o baterista. E por eliminação, podemos concluir que o guitarrista é o Antônio. E fechou a nossa tabelinha aqui. Então, aqui chegamos ao algoritmo, que é ao utilizarmos a lógica para listar ações que resultam na solução de determinados problemas, estamos construindo um algoritmo. Né? O algoritmo é a sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Né? Algoritmo para fazer uma pizza, por exemplo. Aqui temos um algoritmo para tomar banho e programação. Tá, eu estou pulando, certo? E quem quiser ler todos os slides, só ir pausando. Para que o computador possa desempenhar uma tarefa, é necessário que esteja detalhado passo a passo numa forma compreensível pela máquina, utilizando aquilo que se chama de programa. Um programa de computador é um algoritmo, sequência de instruções, escrito numa forma compreensível pelo computador, linguagem de programação. Então aqui nós temos o problema, nós vamos ter a nossa solução e vamos fazer a adaptação disso para um algoritmo. Vamos botar no papel tudo que a gente vai fazer passo a passo, e daí vai ser passado então pela linguagem de programação, programa fonte, tradução, e vai ser um programa executável pela máquina. Representação de algoritmos. Então nós temos a linguagem narrativa, o fluxograma e o pseudocódigos. A linguagem narrativa nada mais é do que a gente narrar o que a gente está fazendo sem precisar aprender nada, né? A desvantagem disso é que ela pode ter diferentes interpretações. Então quem quiser dar uma pausadinha, lê aqui embaixo. O fluxograma é parecido quase com o que a gente vai usar. Você vai dizer isso daqui basicamente, ó. Você diz também inteiro ABC, início de 3 valores e tal, e faz tudo basicamente bonitinho, né? O pseudocódigo é aquilo que a gente vai usar no Portugal, certo? Seria isso daqui. Veja que aqui é parecido porque ele tem os mesmos elementos. Só que aqui é diferente o jeito de você escrever isso, né? Então a representação que assemelha com as linguagens de programação, porém é escrita em português. Então a gente tem inteiro, ABCD, soma, escreva, digite valores. Então até aqui você não precisou aprender língua nova nenhuma, né? Aqui temos alguns problemas, quem quiser também tentar. Esse é bem interessante de fazer. Aqui temos outro problema. Esse também é bem interessante de fazer. Aqui também. Então a gente chega à questão do computador aqui já. O que é uma variável para o computador? Você já abriu o seu computador e viu que tem a memória lá, né? Tem o HD, tem o processador, tem sua placa de vídeo, tem tudo que você tiver ali dentro, né? A memória é como se fosse um armário, onde ela tem vários espaços vazios e ela tem os nomes bem estranhos. Porém, você não vai, quando você guarda alguma coisa no seu armário, né? Você precisa e manda um amigo seu ir lá buscar alguma coisa no seu armário, você tem que dizer qual portinha tá, não tem que. Mas agora, se você diz pra se sua mãe diz, vai lá, pega meu brinco que tá dentro da minha bolsa, tá lá no guarda-roupa. Poxa, até você descobrir onde é que tá a bolsa da tua mãe, vai longe, né? Imagina o brinco. Agora, então por isso que a gente dá nome às portinhas, né? Que seriam as portas, eu digo, é uma representação só, né? Do lugar, da posição da memória. Então aqui nós vamos dar um nome a elas, né? A cada posição da memória pode ser associado um identificador.
Então aqui identifiquei uma porta como X. Então quando eu mandar, a tua mãe dizer que tá na porta X, você vai saber que tá aqui, ó, a bolsa dela. Aí tem uma porta nome e uma porta idade. E dentro dessas portas, como a gente falou o exemplo da bolsa da mãe, aqui então eu guardei na minha porta X o número 25.5, o número real, né? Na porta nome eu guardei um nome, João. E na porta idade eu guardei um número também, um número inteiro, 45, certo? Então, se alguém fosse lá na porta X e abrisse e encontrar o quê? O número 25.5. Se alguém fosse na porta nome, ia encontrar a palavra João. E quem fosse na porta idade, ia encontrar o número 45. Variável é o nome dado a um espaço de memória principal que armazena um conteúdo. O valor da variável pode ser alterado durante a execução do programa. Ou seja, esse valor que está dentro daquela portinha pode ser alterado, pode ser mudado, né? Durante a execução do programa. Enquanto você vai executando o programa lá, ele pode ser mudado. Uma variável armazena um único valor por vez. Ou seja, se tiver um número lá dentro e durante seu programa você mudar esse valor, ele não vai ficar com os dois valores juntos. Ele vai substituir aquele valor e o valor que tinha antes vai se perder. Toda variável deve ser declarada, é óbvio, porque você não vai ter como mandar o seu computador buscar uma coisa que está na porta tal, sem dizer que porta que é. Então você vai ter que declarar primeiro no início do programa como é que vai ser o nome das tuas portinhas, para ele saber em qual porta que ele vai ter que buscar qual informação, ou salvar a informação, ou enfim. Então, você vai ter que declarar a quantidade de variáveis a ser utilizadas, ou seja, vai ter que dizer quantas portas você vai usar, nome das variáveis, você vai ter que dar um nome para ela, e o tipo de dados que elas vão armazenar. Por exemplo, já vou dar um exemplo aqui na frente. Essa declaração costuma ocorrer no início do algoritmo. Então, quais são os tipos de dados? Como é que eu vou ter que declarar o tipo que ela vai ter? Por exemplo, aqui, tipo inteiro é qualquer número negativo, nulo ou positivo que pertence ao conjunto dos números inteiros. 10, 2.999, menos 15. Isso são números inteiros, né? Óbvio. Se fosse um 10.5, já não seria um número inteiro, seria um número real. Então, como a gente vê aqui embaixo, o número real é qualquer número negativo, nulo ou positivo que pertence ao conjunto dos números reais. 10.0, 15.25, menos 3.5. Caractere. Qualquer informação composta por um único caractere alfanumérico ou especial. É representado entre aspas simples. Então, quando eu vou representar um caractere, eu vou botar uma aspas simples do lado deles. Por exemplo, aqui temos o caractere B, caractere 2 e o caractere de interrogação. Vejam que eles estão representados por umas aspas simples. E a cadeia seria um conjunto de caracteres. E eles são representados por duas aspinhas, né, aspas duplas. Aqui temos então, aqui ele só cabe um caracterzinho, enquanto aqui cabem vários. Aqui você pode escrever uma frase se você quiser, ou até mesmo um caractere só que em aspas duplas. Também temos o tipo de dado lógico, que ele vai representar apenas dois valores possíveis, é verdadeiro ou falso, certo? Então ele não cabe nada além disso, ele não vai caber número, não vai caber palavra, não vai caber nada, ele só vai receber verdadeiro ou falso. Então aqui temos alguns exemplos do que seriam números inteiros, reais, cadeias e lógicos, certo? Que quem quiser dar uma pausadinha e ler. Então vamos declarar a variável. Por exemplo aqui, quando eu quiser utilizar, como é que eu faço para declarar a variável no início do programa, né? Já que eu vou ter que dizer quais são as portas que eu vou usar e o que ela vai ter dentro dela. Então aqui eu vou primeiramente colocar o tipo dela, se ela vai ser inteiro, se ela vai ser real, se ela vai ser cadeia, caractere, se ela vai ser seja lá o que for, e vou dar um nome para minha portinha. E se eu quiser dizer mais de uma porta, por exemplo, eu posso dizer o tipo dela no início, dizer o nome da minha primeira porta, vírgula, nome da minha segunda porta, vírgula, nome de tantas portas que quiser, todas elas com vírgula, né, separando entre elas, e a última não precisa ter vírgula. Então aqui tem um exemplo, eu dei o nome de idade para uma porta minha, né? E dentro dela vai ser aceitar números inteiros. Então, se tiver um 10.05 aqui, ele não vai aceitar esse 10.05, ele vai aceitar só o 10, certo? E também temos o real. Eu declarei aqui que a minha porta média, ela vai aceitar números reais. O salário também vai aceitar números reais. E o desconto também vai aceitar números reais. E outra porta chamada nome, que vai citar uma cadeia, ou seja, um conjunto de caracteres, ou seja, uma palavra inteira se quiser ali.
como é que tem regrinhas, é óbvio, para dar nome a essas portas, certo? Então a gente vai seguir essas regras aqui, ó. Utilizar somente letras, números e underline, certo? Não utilizar caracteres especiais, acentos, cedilhas, pontos, traços, espaço, nada disso. A única coisa de traço que poderia ser é o underline. E o primeiro caractere não pode ser um número, certo? E recomendo-se utilizar nomes representativos, ou seja, algo que ajude a identificar a informação que está armazenada. Por exemplo, se você quer armazenar um nome, aí você bota o nome da tua porta de X. Aí lá no meio do teu programa você, poxa, eu tinha salvo o nome em algum lugar e agora onde é que tá? Se a tua portinha não se chamar, por exemplo, nome, alguma coisa que se refira a alguma coisa que você vai se lembrar, aí como é que você vai adivinhar o que tem dentro dela, né? Vai longe até você descobrir o que tinha dentro dela. Então aqui nós temos alguns exemplos válidos, né? Por exemplo, aqui eu dei o nome da minha porta de imposto de renda, separado por underline, F1, certo? Então o número vem depois, soma, desconto, salário, hora, juntinho com letra maiúscula no S e no H. Os exemplos inválidos então seria um F, não pode começar com número, imposto de renda separado por traço, não pode, somente com underline, salário, hora separados por espaço, também não pode, e salário com acento agudo ali também não pode. E como é que eu vou dizer o que eu vou guardar dentro dessas portinhas? Por exemplo, se eu quiser fazer uma atribuição a elas, né, que a gente chama de atribuição. Após declarar a variável, pode ser adicionado um valor a ela. Esse valor pode ser alterado posteriormente, ou seja, esse valor pode ser mudado, né, no decorrer do seu programa. Esse processo se chama atribuição e utiliza o sinal de igual. Então aqui nós temos que dentro da minha porta A, ela tem o valor número 5. Então a variável A recebe o valor número 5 e a porta B recebe o valor número 10. Atenção, o valor a ser atribuído deve ser o mesmo tipo da variável. Atribuição. Então a atribuição pode acontecer de diversos jeitos. Por exemplo, aqui eu posso dizer já no início, por exemplo, que o meu A vai valer 5. Ou também posso dizer que minha porta A, vai valer a mesma coisa que tem na porta B. Ou seja, se tiver alguma coisa na porta B, se tiver um 5 dentro da porta B, meu A também vai valer 5. E também pode ser um resultado de uma operação. Por exemplo, meu A, minha porta A, vai receber tudo que tem, vai receber essa conta aqui. Por exemplo, se o B vale 5 e o A vale 2, né, mesmo que o A aqui valha 2 no início, então ele vai substituir o 2 por essa equação aqui. Seria 2 mais 5 mais 2. Então, 9. Então, né, ele vai fazer essa conta aqui e vai salvar. Aqui pode ser, eu disse o valor de 9 aqui, mas pode ser qualquer valor aqui representando A e B. Na linguagem de Portugal, utilizamos na disciplina, um algoritmo possui a seguinte estrutura. Ele começa assim, quando você abrir o seu Portugal, programa, função início, e aqui, então, dentro desses conchetezinhos aqui, você vai declarar suas variáveis e vai dizer tudo o que vai acontecer no seu programa. Então aqui nós temos um exemplo. Foi declarado uma portinha chamada A e B, e ele só vai aceitar números inteiros. Meu A é igual a 5, e meu B vai ser igual a 5 mais 2. Então meu B vai valer no final 7, certo? Vou dar uma pausinha aqui rapidinho e já continuamos. Voltando aqui então, nós temos então 3 tipos de coisas que acontecem no protocolo: a entrada, processamento e a saída, certo? A entrada são as entradas de dados que são utilizadas pelo algoritmo, ou seja, tudo que você vai declarar ou que o usuário vai digitar. O processamento é necessário utilizados para chegar ao final do resultado, e a saída que seria os dados já processados, os resultados, né? Então, deixa eu arrumar aqui de novo, alternar. A entrada. Qualquer dado que será informado pelo usuário durante a execução do algoritmo. Então a gente utiliza o comando leia, ou seja, eu já tenho minha variável lá, A, minha porta A, né, que eu disse que ela se chama A. Vamos supor que ela seja do tipo inteiro, então essa minha porta A pode receber todo o número inteiro. Então vou utilizar o comando leia, e entre parênteses eu vou colocar ela no meio. Ou seja, quando eu faço isso, e der um play lá no meu programa, ele vai ficar piscando a telinha lá embaixo,
esperando que eu digite alguma coisa, que o usuário digite alguma coisa, um número inteiro. E daí ele vai digitar e vai dar um Enter. E quando ele der esse Enter, ele vai ler o número que a pessoa digitou e vai salvar então na minha variável A. Então aqui a gente vai ter um lay A, ele vai esperar que o usuário digite o número, aperte Enter, vai salvar na variável A. Depois vai salvar na variável B, e aqui vemos que tem o lay e tem 3 variáveis aqui, né? Entrada de 3 variáveis. Então, o que ele vai fazer? Ele vai piscar uma vez, aí ele vai salvar no X, aí ele vai ficar piscando de novo, aí ele vai salvar no Y, e depois vai ficar piscando de novo, vai salvar no Z. Então, em vez de eu fazer esse comando leia A, leia B, eu poderia simplesmente colocar leia A, B. E também temos a saída, certo? Que a gente vai utilizar o comando escreva. A saída, o que seria? Eu vou expor alguma coisa naquele meu console. Sabe aquela telinha preta que a gente conhece, assim, do CMD, por exemplo, do prompt de comando? Seria mais ou menos quase como aquilo quando alguma coisa está escrito lá para você ler, seria uma saída, certo? Aqui no nosso Portugal a gente não vai ter aquela telinha preta, mas vamos ter um console aqui embaixo, aqui assim, nessa área de baixo. Então aqui utilizamos o comando escreva, ou seja, vai aparecer na minha telinha lá o que eu digitar dentro desse parênteses. Aqui, por exemplo, eu escrevi uma cadeia. Eu coloquei entre aspas duplas, olá mundo. Então vai aparecer olá mundo escrito lá. Aqui foi escrito uma variável, ou seja, o que tiver dentro dessa variável vai aparecer, e não vai aparecer esse A, vai aparecer o que tiver dentro dele. Se tiver o número 1, vai aparecer o número 1, se tiver o caractere A, vai aparecer o caractere A, se tiver uma palavra inteira, vai aparecer uma palavra inteira. Aqui então, esse escreva escreveu duas variáveis e elas são separadas por vírgula para identificar, certo? Então ele escreveu A, em seguida escreveu B. E aqui então temos o escreva, que a gente colocou entre aspas duplas, seria uma cadeia, resultado, dois pontos. Então, esse aspas duplas não vai aparecer no meu escreva, ele só serve para identificar o que eu estou escrevendo aqui, é uma cadeia. Então ele vai aparecer escrito resultado, e daí seguido de vírgula a variável B. Então tudo que estiver dentro da variável B vai ser exibido, certo? Então aqui exibe a frase olá mundo, aqui exibe o valor da variável A, e aqui exibe a frase resultado e seguido do valor da variável B. Aqui. Então exemplo de algoritmo, entrada e saída, inteiro A, B. Então eu tenho um inteiro, tem duas portas, né, chamada A e B, que vão receber valores inteiros. Então eu escrevi, digite um número, e ele vai ficar piscando então para o usuário digitar o número que vai ser salvo no A. Então o número que for salvo, por exemplo, se eu digitar o número 7, o meu B vai receber o número 7 mais 2, ou seja, o meu B vai ficar valendo 9. Então depois eu coloquei um escreva, resultado, e escreveu o B, que vai aparecer resultado, 2.9. Então aqui é o que seria, o que apareceria lá na minha tela, né? Digite um número, digite um número. Aí ele vai ler um número, o usuário digitou o número 6, vai salvar o 6 no A. Logo ele vai fazer a operação A mais 2, seria 6, o número que a pessoa digitou que for salvo lá no A, mais 2. E depois ele vai escrever a palavra resultado, e depois ele vai escrever o resultado da soma que está salva no B, que é 8. O que são os operadores aritméticos? São tudo que a gente aprendeu, né, na matemática até hoje, basicamente. A divisão, multiplicação, aqui, esse símbolo aqui, ele não é porcentagem, tá? Ele é resto da divisão, ou mod, que a gente utiliza aqui na programação. Mais e menos. Então, tudo que a prioridade seria vezes, divisão e resto de divisão, e depois soma e subtração. As operações da mesma prioridade serão realizadas da esquerda para a direita. Ou seja, se tiver uma multiplicação e depois uma divisão, ele vai fazer da esquerda para a direita, fazendo primeiro o que ele achar, né, na frente. E se você quiser alterar a ordem de alguma coisa, você coloca entre parênteses que vai ser executado primeiro. Então, o uso de parênteses permite modificar a ordem
em que as operações são realizadas, sendo que os mais internos são realizados primeiros. Certo? Tudo que tiver entre parênteses vai ser realizado primeiro e depois vai ser realizado o que está fora de parênteses. Então, a operação de divisão, né? Se a operação de divisão for realizada entre dois números inteiros e não reais, certo? Inteiros, o que vai ser? Números inteiros. Não vai poder ter vírgula. Então, se for realizada uma divisão entre dois números inteiros, o valor que vai resultar isso vai ser também o número inteiro. Então, se ele fosse, por exemplo, ali que tem um exemplo de 5 dividido por 2, o que seria o resultado na nossa calculadora? Seria 2,5. Só que como eu tenho uma variável inteira, ele não vai receber 2,5, vai receber só 2. Ou seja, o valor vai ser truncado, ou seja, as casas decimais serão ignoradas, certo? Aqui eu já vou explicar o que é o mod, certo? E mais pra frente eu vou ter que explicar de novo, porque a primeira aula eu não expliquei o que era mod, porque eu achei que não seria tão interessante explicar na primeira aula já de início. É bastante coisinha, então eu deixei pra frente. Ou o que vocês acham de deixar pra frente também. Mas todo mundo tem o slide, quem quiser ver, né, pode ver. Então eu vou deixar pra explicar o mod na terceira aula, vai ser bem interessante, certo? Aqui temos alguns exemplos, certo? Do que vai acontecer primeiro no nosso programa. Por exemplo, x mais a dividido por b. O que acontece? Sem olhar aqui números agora, vamos pensar só no que estamos vendo. Primeiro vai acontecer a divisão, porque ela acontece primeiro, certo? Na nossa tabelinha aqui. Cadê? Aqui. Primeiro sempre a prioridade é multiplicação, divisão, o resto. Então aqui nós temos a mais e depois uma divisão, primeiro a divisão e depois o resultado desse A dividido por B, que vai ser somado com X. Aqui, por ordem, seria primeiro mod, certo? Só que como temos um parênteses aqui, vamos realizar primeiro X mais A e depois fazer o resto desse número por B. Aqui, menos, vezes e mais. Primeiro o vezes, depois você pode seguir da forma que você quiser. As duas são de mesma prioridade. Aqui temos os resultados, podemos deixar assim, não dá nada. Aqui então, primeiro faríamos o resto, que é a primeira prioridade. Da esquerda para a direita. O vezes e o resto também são da mesma prioridade, então sempre se for seguido da mesma prioridade, por exemplo, aqui temos um vezes e depois um resto, os dois são da mesma prioridade, então eu vou seguir da esquerda para a direita. 2 vezes b vai ter um valor aqui. Depois desse valor vai ser feito o resto de 9. Depois vai ter um outro valor aqui, né, certo? Depois vai ser somado 7. Aqui então A mais C. Depois esse resultado de A mais C vai ser multiplicado por B. E depois menos D. D menos esse valor no caso, né? Então aqui vai ser feito o que está entre parênteses primeiro, certo? D menos B, A mais C. E depois multiplicar esses dois valores. Aqui vamos analisar. D resto de B, depois A vezes C vezes B, depois vai ser acrescentado então as operações de mais e menos. Aqui perceba que tem dois parênteses. Então como é que fica? Vamos ter que fazer o que está mais internamente. X mais E vai resultar em uma operação, um valor. Depois esse valor vai ser dividido por B. Daí, beleza. Aqui vamos fazer primeiro C vezes B. E depois menos A. Depois essa expressão vezes A. E depois então aquele primeiro valor mais esse segundo valor. Então aqui temos o que vai acontecer no Portugal, né? Então quais são as ordens? Primeiro os operadores aritméticos, depois os relacionais, depois os lógicos. Então para nossa primeira aula era isso. O que nós vamos fazer? Abrir nosso Portugal. Essa versão que eu tenho é um pouquinho mais antiga, certo? É a primeira versão ali. Não uma anterior de vocês, que vão ter acesso lá no site. A de vocês vai ser mais bonitinha. Tudo mais, vocês podem mudar o tema dela. O tema de vocês é, se não me engano, só 2. Aqui eu ainda tenho a opção de usar um pouco mais. Eu gosto mais dessa, mas vocês escolhem um tema que vocês desejarem aí, certo? Como é que vai funcionar então?
eu poderia inicialmente escrever, ó, escreva, já, e tem que abrir, escreva, não sei porque tá dando errado. Escreva. Olá, mundo. Sério que eu tô escrevendo... Escreva errado? Não, tava certo. Isso aí mesmo. Então o que aconteceu? Eu utilizei o comando escreva e abri os parênteses, ou seja, tudo que tiver dentro desses parênteses ali, eu vou escrever. Se eu tivesse uma variável A, eu colocaria isso um A, mas como eu quero escrever uma frase, eu vou ter que botar entre aspas dupla. Meu Deus, eu sempre me enrolo nessa palavra. Então, olá mundo, né? E fechou aspas, abriu aspas duplas aqui, fechou aqui, dá um play e escreveu olá mundo aqui no nosso console. Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte aqui para você ver. E aqui também aparece que o programa foi finalizado e o tempo de execução durou 17 milissegundos. Então, agora se eu tiver que fazer a soma, por exemplo, de dois números, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou dizer que eles são inteiros, né? Inteiro. Eu tenho o número 1, também tenho o número 2, e vou ter a soma, por exemplo. A soma, eu quero que essa soma desses números aí fique salvo numa terceira portinha, certo? Tenho o meu número 1, vai ler, por exemplo, 1. Opa, faltou o número 1. E o número 2 vale, sei lá, 12. Então a soma vai ser igual ao... Eu poderia, como a gente viu lá, dizer que a soma pode ser o número 10, ou a soma pode ser o número 1 mais 10, também dá. Ou a soma poderia ser número 1 mais número 2. E ela aceita dos três tipos. Eu posso dizer que minha variável vai receber um número que eu já vou dizer na hora, ou ela pode ser também um valor que está salvo dentro de uma outra variável, ou seja, essa soma não vai receber número mais 1, ela vai receber o que está salvo dentro da minha porta número, que é 1, mais 10 seria 11. Ou ela poderia também resultar em 1 mais 12, que daria 13. Então eu quero só esse último. E depois eu vou pedir para escrever o resultado. Escreva soma, que é o nome da minha variável. Então o que tiver salvo dentro dela vai aparecer aqui para mim. 13. 1 mais 12, 13. Agora, se eu não quisesse dizer o número deles, se eu quisesse que o usuário lá que está usando o computador digitasse o número para mim fazer essa soma, então eu ia utilizar o comando leia. Lembra? Leia número 1. Em seguida ele poderia ler o número 2. Então se eu der um play agora, vai ficar piscando porque está esperando eu digitar o número 1 aqui. Vamos supor 5. Vou dar um enter. E agora ele está piscando ainda porque está esperando o número 2. 10. E depois ele vai escrever a soma que foi 15. Agora para ficar bonito mesmo, que isso aqui tá feio ainda, né? Não tá aparecendo nada, tá piscando só o negócio ali. Eu poderia dizer, botar um escreva aqui e dizer digite o primeiro número. Vou botar dois pontinhos aqui. E daí ele vai ficar esperando o primeiro número. Aí eu poderia colocar um outro escreva. Digite o segundo número. Aí então ele vai leia o número 2. Então aqui fica mais bonitinho, aparentemente, né? Digite o primeiro número. Então o usuário está vendo o que ele tem que fazer aqui embaixo. Ele está enxergando. Né? Porque não adianta você botar lá um negócio piscando e ele não vai saber nem o que ele tem que fazer. E aí? Eu tenho que fazer o quê? Dar um enter? Não. Aqui está pedindo para mim digitar o primeiro número. O primeiro número 6. Digite o segundo número. 15. E depois a soma foi isso. Vejam que ele nem sabe o que aconteceu aqui. Só apareceu um 21. Pronto. E aí? Ele vai adivinhar que somou
Então, se eu também quisesse que aparecesse, eu poderia dizer, entre parênteses, o resultado da soma é de dois pontos. O que acontece? Estão vendo que ainda está errado porque tem uma cadeia e uma variável. Eu tenho que separar elas por vírgula. Depois que eu terminei de botar as aspas, certo? Então aqui agora vai ficar mais bonitinho. Que era 6 e 15, era? Então o resultado da soma é de 21. Pronto. Ficou bonitinho essa aí, né? Então a gente conseguiu já utilizar o comando escreva, o leia e fazer a operação que a gente quis aqui. Se eu quisesse multiplicar esses dois números, eu colocaria um asterisco no meio deles. Então não seria a soma, seria da multiplicação. Então 6 e 6 seria 36. Beleza. Se eu quisesse dividir, seria uma barra. Então agora seria da divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2, 5 dividido por 2, né? Seria 2. Por que não 2,5? Porque é inteiro. Ele está pegando aquele 2,5 e está truncando para 2. Ou seja, ele está esquecendo que tem depois da vírgula, certo? Se eu quisesse que ele aceitasse esse 2,5, eu teria que mudar isso daqui de inteiro para real. Então, eu posso dizer agora o 5 e o 2, e agora sim ia aparecer o 2,5. Inteiro. Vamos mudar de novo para 2,5. A princípio, vamos utilizar só esses operadores, certo? Divisão, multiplicação, soma e subtração. Depois a gente tenta fazer o resto, o mod. Então, eu vou deixar alguns exercícios, certo? No link também vai ter. Como é que vai estar? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu drive, como é que tá isso. Vou mostrar aqui pra vocês. No meu drive, a pastinha que eu vou compartilhar. A pastinha que eu vou compartilhar é essa. Os exercícios. Vou renomear isso aqui. Renomear exercícios de primeira aula. Então ela vai estar em um bloco de notas aqui, certo? É bem fácil. Tentei resolver antes de ver o resultado. Então, depois que vocês conseguirem fazer o primeiro exercício, vejam como é que eu fiz a resposta deles, certo? Ou dê uma olhadinha no segundo vídeo, que eu também expliquei. E depois, é óbvio, passe então para o segundo vídeo. Exercícios operacionais. Deixa eu arrumar aqui, aula 2. Então, quando vocês terminarem de assistir o segundo vídeo, tentem fazer esse exercício aqui. E tentem responder e postar aqui, ó, certo? Dentro aqui. Aqui vai ter o nosso slidezinho ali, quem quiser ver. E aqui tem um BIP, que é meio que um processador online. Eu não expliquei nessa primeira aula porque eu não achei tão interessante agora explicar, né? Que eu tava fazendo um vídeo bem corridinho. Mas futuramente, se alguém quiser se interessar, eu posso explicar de novo, certo? Então é isso aí, espero que gostem. E que tenham... que toda dúvida que você tiver, pode estar comentando no vídeo ou falando direto comigo, certo? E postem os exercícios aqui. Esse link aqui eu vou deixar compartilhado com vocês, para vocês poderem estar vendo e baixando, se quiserem, os exercícios, certo? Um abraço, até a próxima.